Aí, então, é essa aqui. Você pode notar aqui o seguinte, que isso aqui é o exemplo que eu acabei de dar ali. Ó. Eu tenho 1 sobre x com a igual a 2. Então, eu quero desenvolver essa série, a série de Taylor da função 1 sobre x em torno do 2. Então, aquele a vale 2. Então, basicamente, você precisa de todas as derivadas no ponto 2. A própria função, que seria a derivada de ordem 0, né? A derivada primeira, a derivada segunda, a derivada terceira, precisa de todas elas. Aí, quando você vai calcular a derivada, ó, a própria função é x elevado a menos 1. Se você derivar, dá menos x elevado a menos 2. Se você derivar de novo, dá 2 fatorial, porque esse 2 aqui desce, ó, 2 fatorial x elevado a menos 3. Aqui é interessante você conseguir perceber qual é o padrão. Inclusive, quando nós estávamos lá em sequências, tinha lá umas sequências para a gente descobrir qual era o padrão. Aqui é para valer, você vai precisar descobrir qual é o padrão, para você poder dizer como é que é a derivada de ordem n. Então, não é interessante você sair multiplicando os números todos. Apareceu um 2, multiplicou por 3, aí deu 6. Aí depois multiplica por 4, aí dá 24. Se você olhar para esse 2, 6, 24, você não consegue perceber muito bem qual é o padrão. Mas se você olhar que um deu 2, o outro deu 2 vezes 3, o outro deu 2 vezes 3 vezes 4, o outro deu 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Aí você já percebe, cara, isso é o fatorial, que é o que vai acontecer aqui, ó. Esse aqui eu vou aproveitar que já está resolvido e vou mostrar para vocês, mas depois a gente vai fazer os nossos também. Aqui a gente consegue perceber, espera-se, né, que a derivada de ordem n é menos 1 elevado a n, e esse menos 1 elevado a n é para ficar mudando o sinal, mais, menos, mais, menos, mais, menos. N fatorial x elevado a menos n mais 1. E aí, quando você calcula no ponto 2, né, troca o x por 2, aí você vai ter esses números aqui, 1 meio, menos 1 meio ao quadrado, 1 sobre 2 ao cubo, e o geral, a derivada de ordem 2 dividido por n fatorial vai dar menos 1 elevado a n dividido por 2 elevado a n menos 1. Aí, eu tenho todos esses termos aqui, ó. Eu consegui... Nesse exemplo que está sendo dado aí, a gente conseguiu saber quanto que era cada um desses coeficientes aqui. Sabendo quais são esses coeficientes, é só colocar eles nessa posição e você vai ter aqui x menos 2, depois aqui tem x menos 2 ao quadrado, x menos 2 elevado a n. E aí você terá isso aqui, ó. Ó, f de 2, f' de 2, x menos 2, f duas linhas de 2 dividido por 2 fatorial, x menos 2 ao quadrado, até fn de 2, n fatorial, x menos 2 elevado a n, e assim por diante. O que eu chamo de polinômio de Taylor, que é o que você viu no GeoGebra, que eu posso até mostrar de novo para vocês aqui, é só até aqui, ó. É só até aqui. Só que lá eu usei n grande, né? Mas é só até aqui. Aí quando você vai aumentando essas parcelas, você vai tendo lá a aproximação. Agora, essa aproximação aqui, ela se dá em que momento? Aqui ficou muito pequenininho, não era para ter ficado tão pequenininho assim, não. Mas é o seguinte. Isso aqui é a soma, essa série que você está vendo aqui, ó, é a soma de menos 1 elevado a n, x menos 2 elevado a n, dividido por 2 elevado a n mais 1. É isso aqui, ó. Esse termo que você está vendo aqui, ó, é o somatório disso aqui, menos 1 elevado a n, x menos 2 elevado a n, dividido por 2 elevado a n mais 1, com n variando de 0 até infinito. Agora, esse tipo de série nós já trabalhamos com vocês. Lá atrás, quando nós falamos de série geométrica. Inclusive, é uma das competências esperadas de vocês, é que você consiga olhar para isso aqui e saber para onde que isso aqui converge e sob quais condições que isso converge. Então, aquela série que você viu ali atrás, ó, ela tem, é a série de Taylor para 1 sobre x desenvolvida em torno do a igual a 2. Então, depois das continhas feitas, né, dá um trabalhozinho ali, fazer aqueles cálculos, mas não é difícil, eu digo que é trabalhoso, tem uma diferença entre trabalhoso e complicado, né? Não é complicado fazer aquilo lá, é trabalhoso, tem um monte de continha para fazer. Depois que você faz, você consegue perceber o padrão da derivada, como é que é a derivada de ordem n no ponto 2. Aí você descobre que é menos 1 elevado a n dividido por 2 elevado a n mais 1. Pronto, é só você colocar aqui, ó, x menos a elevado a n, vai ficar x menos 2 elevado a n, e aí você tem uma série.
Aí essa série eu quero saber para onde que ela converge. Eu estou desenvolvendo 1 sobre x. Ela converge para 1 sobre x? Tomara que sim. Né? Tomara que sim. E converge para 1 sobre x em que intervalo, se ela convergir? Eu posso colocar o x igual a 7? Você verá que não pode. Se você colocar 7 aqui, vai dar um problema, porque 7 menos 2 dá 5. Você vai ter uma série geométrica com a razão, com aquela base, com módulo maior do que 1. Não pode, tem que ser menor do que 1. Então, quando você desenvolve isso aqui, é um trabalho do tipo daquele que nós começamos a fazer com séries. Ó. Esse 2 elevado a n mais 1, eu posso escrever como 2 elevado a n vezes 2. Aí esse 2 não tem n, eu posso tirar ele. Aí aparece esse aqui, ó. Aí esse pessoal que sobrou aqui, ó, aqui era 2 elevado a n mais 1, ficou só 2 elevado a n. Aí eu reparo que tem um n aqui e um n aqui. Tem um n em tudo. Eu coloco um n só para todo mundo. Nós já fizemos isso. Aí esse pessoal que sobrou aqui, eu vou multiplicar. Menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Aí ficou desse jeito aqui. Agora eu cheguei na cara de uma série geométrica. Ó, soma da coisa elevada a n. Soma da coisa elevada a n. Então, isso é convergente desde que essa coisa aqui tenha módulo menor do que 1. Agora, para quais valores de x é que isso aqui tem módulo menor do que 1? Aí tem que fazer essa conta. Aí isso aqui é inequação modular, que você aprendeu lá no 2º ano, né, do ensino médio. Você pensou assim na época, nunca vou precisar disso na minha vida. Aí nós precisamos agora resolver. Para saber aonde que essa série converge, eu preciso resolver. Eu preciso saber quando é que isso aqui vai acontecer. Ó. Quando é que módulo de 2 menos x dividido por 2 é menor do que 1. Aí se você multiplicar a desigualdade aqui por 2, esse 2 de baixo vai cancelar, vai ficar só isso. Ó. Então eu tenho que descobrir para quais valores de x é que isso aqui acontece. Aí eu resolvi aqui para vocês com bastante detalhe. Então, aqui eu tenho a inequação modular que eu vou resolver. Módulo de 2 menos x menor do que 2. Eu quero saber para qual valor de x é que isso acontece. Então tá bom. Quando é que o módulo de um número é menor do que o outro? O módulo de um número diz a distância que esse número está da origem. Então, se eu tenho um número que é menor do que 2, o módulo é menor do que 2, então ele está entre menos 2 e mais 2. Né? A distância tem que ser menor do que 2. A distância de um número até o outro é menor do que 2, se por acaso ele fica entre menos 2 e mais 2. Então eu tenho que avisar o seguinte, olha, esse camaradinho aqui, esse 2 menos x tem que estar entre menos 2 e mais 2. Mas aqui eu vou ser esperto e já vou me preparar aqui para resolver a inequação. Quando eu estou com o módulo, aqui dentro você pode inverter essas posições aqui. Ao invés de 2 menos x, colocar x menos 2. Por quê? Você sabe dizer por quê? O que acontece se você, ao invés de você ter 2 menos x, colocar x menos 2? Muda o sinal. Aí, se você tem um número com sinal negativo, o módulo, é como se você colocasse um menos 1 em evidência aqui, né? Ficaria menos 1 que multiplica menos 2 mais x. Mas aí, módulo de menos 1 é 1. A módulo de um produto, né? Módulo de menos 1 vezes módulo de x menos 2. Módulo de menos 1, 1. Não interfere. Ou então é como se você tivesse aqui, por exemplo, ó, esse número aqui. Sei lá, 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1, o módulo dá 1. Se você inverter, fica 1 menos 2. Aí vai calcular um módulo de menos 1. Mas o módulo de menos 1 continua dando mais 1. Aqui dentro do módulo, você pode inverter à vontade essas posições aqui. Que foi o que eu fiz aqui para cá. Ó. Ao invés de colocar 2 menos x, coloquei x menos 2. Aí esse aqui é menor do que 2. Ah, tá bom. Então se é menor do que 2, então tem que estar entre menos 2 e mais 2. Então o x menos 2, ele tem que ser mais do que menos 2 e tem que ser menos do que mais 2. Entre menos 2 e mais 2. Aí eu tenho uma inequação simultânea para resolver. Eu resolvo isso usando o princípio aditivo, princípio multiplicativo da igualdade. No caso aqui, eu preciso deixar esse x sozinho. Então, esse menos 2 aqui, para ele sumir, eu preciso de um mais 2. Mas eu não posso só colocar um mais 2 aqui. Eu tenho que colocar um mais 2 aqui, aqui e aqui, tudo quanto é lugar. Eu tenho que adicionar 2 em todas as expressões aqui da inequação. E aí, fazendo isso, ó, esse menos 2 com mais 2 dá 0. Esse menos 2 com mais 2 aqui dá 0 também. Aqui ficou só x e 2 com mais 2 dá 4. Então quer dizer que aquele módulo lá,
ele é menor do que 1 se o x estiver entre 0 e 4. Aquele módulo, esse módulo aqui, ó, esse módulo aqui, ele é menos do que 1 se por acaso o x estiver entre 0 e 4. E você vê que visualmente também aqui, ó, faz sentido. Aqui está desenvolvido em torno do 2. Aí você observa aqui que se você aumenta o grau do polinômio, ele vai ter algum significado até chegar ali perto do 4. Mais do que 4 não tem. Mais do que 4 não tem. Então, a região de convergência, nós demonstramos que vai de 0 até 4. E aqui nós estamos visualizando uma ilustração que mostra que depois do 4 realmente não tem nada acontecendo. Bom, então aí o que pode acontecer agora? Gente, isso aqui é um exercício de série geométrica. Eu tenho essa aqui, se eu estiver, essa igualdade aqui se o meu x estiver entre 0 e 4, aí vai ficar assim, ó, o primeiro termo dividido por 1 menos a base da potência. Daqui para baixo é conta. Eu coloquei com tudo bem detalhadinho, ó. Esse 1 aqui eu troquei por 2 e dividi por 2, para que as bases ficassem iguais. Aí depois eu coloquei essa base aqui, esse 1 meio aqui em evidência, ficou assim, ó, 1 meio em evidência. Aí aqui sobrou 2 menos, abre parênteses, 2 menos x, está aqui. Eliminando o parêntese, fica menos 2 mais x, esse cancela com esse. Esse 1 meio de cima cancela com esse 1 meio de baixo. E no final fica 1 sobre x, que por sorte é a função do começo, né? Então, eu acabei de achar que a série de Taylor... Pois então, a série de Taylor para a função a função 1 sobre x em torno do 2 converge para a própria f de x. Para a própria f de x, que no caso é 1 sobre x. Neste intervalo, 0, 4. Fora daqui, não acontece nada disso não. Como vocês viram na ilustração lá.